Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. FNDE, confira as atas de registro de preços 2024 para aquisição de ônibus escolares. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, anunciou a disponibilidade de novas atas de registro de preço para a aquisição de ônibus escolares em 2024, integrando o programa Caminhos da Escola. Esta ação permite que estados, municípios e o Distrito Federal tenham a opção de adquirir veículos destinados ao transporte de estudantes da educação básica pública. O objetivo principal do programa Caminhos da Escola é fornecer veículos adequados para o transporte de estudantes, com ênfase na segurança e adequação às condições das estradas. As novas atas de registro de preço possibilitam a aquisição de até 10 tipos diferentes de ônibus escolares, somando um total de 15.220 unidades. A intenção do FNDE com esta medida é beneficiar cerca de 8,5 milhões de estudantes através do fornecimento de um transporte escolar apropriado. Para adquirir veículos através deste programa, os entes federativos devem se inscrever no Sistema de Gerenciamento de Atas de Registros de Preço do FNDE. O sistema busca organizar e facilitar o processo de adesão, proporcionando um método mais estruturado para a aquisição dos ônibus. A disponibilização destes ônibus escolares pelo FNDE visa facilitar o acesso à educação e reduzir a evasão escolar, especialmente em áreas menos acessíveis. Os ônibus disponibilizados pelas atas são projetados para atender às demandas específicas do transporte escolar no Brasil, incluindo recursos de segurança e conforto, além de adaptações para alunos com deficiência. Estes veículos são adequados tanto para áreas urbanas quanto rurais, visando atender a diversidade geográfica do país. As novas atas trazem os valores registrados de 7 modelos de ônibus escolar rural e 3 de ônibus urbano escolar acessível. A íntegra das atas, que tem validade de 1 ano, está disponível no portal de compras governamentais do FNDE. Acesse portalconvênios.com e confira a lista dos veículos que já estão disponíveis para aquisição, com os respectivos quantitativos e preços registrados. Nova Lei de Licitações. MGI divulga diretrizes sobre transição definitiva. A partir de janeiro de 2024, os processos de compras públicas no país serão regidos pela nova Lei de Licitações e Contratos, Lei nº 14.133 de 2021. Esta mudança marca a transição das leis anteriores para a nova legislação. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, o MGI, definiu diretrizes para orientar órgãos e entidades da União, estados e municípios durante essa mudança. As leis anteriores, incluindo as leis nº 8.666 de 1993, nº 10.520 de 2002 e os dispositivos da Lei nº 12.462 de 2011, que regulavam licitações e contratos públicos, foram revogadas em 30 de dezembro. Desde esta data, o portal compras.gov.br aceita apenas contratações realizadas de acordo com a Lei 14.133 de 2021. O secretário de Gestão e Inovação do Ministério, Roberto Poggio, aponta que a nova Lei de Licitações e Contratos visa integrar a legislação anterior com o objetivo de modernizar e tornar mais eficientes as práticas de contratação do governo. Segundo ele, a mudança busca tornar os procedimentos mais ágeis e transparentes, alinhados às necessidades atuais de prestação de serviços públicos. No contexto da transição para a implementação da Lei 14.133 de 2021, é necessário que órgãos e entidades que utilizam o sistema compras.gov.br, bem como estados e municípios que recebem transferências voluntárias, sigam algumas diretrizes estabelecidas pela Secretaria de Gestão e Inovação do MGI. Para os processos de compras regidos pelas normas que foram revogadas, é exigido que editais, avisos ou atos de contratação tenham sido publicados no Diário Oficial da União até a sexta-feira, 29 de dezembro.
É importante destacar que os contratos e aditamentos correspondentes a esses processos continuarão regidos pela legislação anterior durante todo o período de vigência do contrato. Isso também se aplica a atos relacionados a contratações por dispensa ou inexigibilidade de licitação. Para realizar as atualizações necessárias no compras.gov.br, o sistema ficou inacessível a partir das 22h30 do dia 29 de dezembro, retornando ao funcionamento normal no dia seguinte, a partir das 8 horas. A partir dessa data, o sistema passou a aceitar apenas processos que estejam em conformidade com as regras da nova Lei de Licitações e Contratos. Dessa forma, os órgãos e entidades devem estar cientes do calendário de contratações, conforme o artigo 11 do Decreto 10.947 de 2022, para que a divulgação das compras esteja alinhada às regras de transição, seguindo as orientações disponíveis no Portal de Compras do Governo Federal. A Lei nº 14.133 de 2021, que demorou 8 anos para ser debatida e aprovada no Congresso Nacional, introduz uma série de mudanças no sistema de compras e licitações públicas. Esta legislação inclui novos procedimentos e ferramentas com o objetivo de aprimorar a eficiência e a gestão dos recursos nos processos de contratação pública. Entre as alterações significativas implementadas pela lei estão o planejamento prévio das contratações, a introdução de novas modalidades de licitação, como o diálogo competitivo e o leilão, e a ampliação da aplicabilidade do pregão para todas as esferas da administração pública. Além disso, a lei estabelece a criação do Sistema de Compras do Governo Federal, o compras.gov.br, que centraliza as compras públicas dos órgãos e entidades do Executivo Federal e está disponível para uso por estados e municípios, e a criação do Portal Nacional de Contratações Públicas. A Secretaria de Gestão e Inovação do MGI é responsável por regular a aplicação da nova Lei de Licitações e Contratos no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Desde abril de 2021, a Secretaria emitiu 47 atos normativos, incluindo instruções normativas, portarias e decretos, dos quais 21 foram submetidos à consulta pública. Durante o ano de 2023, o Ministério trabalhou na promoção do diálogo federativo e na integração com estados e municípios para facilitar a implementação das novas práticas de compras no setor público. Neste contexto, foram estabelecidas parcerias e oferecidas capacitações para auxiliar na transição para a nova legislação. Bolsa Família. Portaria número 954 estabelece as novas regras para a gestão dos pagamentos. Visando aprimorar as regras de distribuição dos recursos do Programa Bolsa Família, o PBF, e assegurar maior eficiência e transparência, o Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome do Brasil anunciou a publicação da Portaria número 954. Este novo regulamento, que substitui o anterior referente ao Programa de Transferência de Renda, define as diretrizes para a gestão dos canais, contas e cartões utilizados para o pagamento dos benefícios. Conforme a portaria, a Caixa Econômica Federal, responsável pela operacionalização do PBF, é obrigada a garantir uma rede de canais de pagamento que atenda às demandas do programa. Isso inclui disponibilizar pelo menos um ponto de atendimento financeiro em cada município brasileiro, seja em agências da própria Caixa ou em estabelecimentos comerciais parceiros, para possibilitar o saque dos benefícios. O Ministério do Desenvolvimento Social também pode solicitar a expansão dos canais de pagamento em determinadas localidades, com o intuito de aprimorar o serviço oferecido aos beneficiários. A nova portaria estabelece, ademais, estratégias para facilitar o pagamento a populações em áreas remotas ou de difícil acesso, incluindo grupos populacionais tradicionais. Para aumentar a conveniência e reduzir custos para essas famílias, muitas das quais residem em comunidades indígenas, quilombolas ou ribeirinhas, a validade das parcelas mensais do benefício foi estendida de 120 para 180 dias. A Caixa Econômica Federal dispõe de unidades móveis, como barcos e caminhões, para prestar serviços bancários de assistência social. Outras opções autorizadas para o saque dos benefícios incluem agências, casas lotéricas, correspondentes Caixa Aqui e terminais de autoatendimento.
A portaria ainda assegura a gratuidade de serviços como abertura e manutenção de contas, emissão de cartões, consultas de saldo e extratos, bem como operações de crédito e saques, promovendo a inclusão financeira das famílias beneficiárias e prevenindo a cobrança de tarifas e endividamento. Finalmente, a portaria detalha o calendário de pagamentos, incluindo os locais e formas de divulgação, a periodicidade e o método de escalonamento das transferências. Quanto aos cartões utilizados para pagamentos do benefício, são 3 modalidades de cartões emitidos no nome do responsável familiar que podem ser utilizados para saques: cartão social do PBF ou de outros programas, cartão social pactuado do PBF e cartão bancário do PBF ou da Caixa. Os cartões sociais podem ser utilizados para saque pelo responsável familiar que recebe o Bolsa Família por meio de conta poupança social digital ou conta poupança digital e que não possui um cartão bancário ativo. Outra inovação trazida pela portaria é a inclusão da conta poupança como opção de pagamento, somando-se às contas poupança social digital, poupança simplificada e contábil via plataforma social. Os cartões são entregues via postal, mas em casos como de pessoas em situação de rua, eles devem ser entregues conforme o endereço registrado no Cadastro Único, preferencialmente na unidade pública socioassistencial de referência do usuário. Em casos de municípios em situação de emergência ou de calamidade pública reconhecida pelo governo federal, o MDS adota medidas especiais para unificar o pagamento do Bolsa Família na primeira data do calendário. Assim, as famílias não precisam esperar o cronograma escalonado conforme o último dígito do número de identificação social, o NIS. Outra medida é a autorização de saque sem cartão e sem uso de documentos para beneficiários que os tenham perdido, com o uso da declaração especial de pagamento emitida pela gestão municipal. Nesses casos, também ficam prorrogados os prazos de atualização cadastral e repercussão nos benefícios do Bolsa Família para as famílias incluídas nos processos de averiguação cadastral e revisão cadastral. As ações são autorizadas mediante ofício e e-mail encaminhados pela coordenação estadual ao MDS. Caso a situação permaneça após o período de 2 meses, é necessária uma nova solicitação. Confira todos os detalhes da Portaria MDS número 954, de 29 de dezembro de 2023, acessando o link disponível em portalconvênios.com. Ministério das Comunicações abre seleção para rádios comunitárias em 562 municípios. O Ministério das Comunicações deu um passo significativo para fomentar a comunicação local nas regiões norte e nordeste do país. Recentemente, foi lançado um edital que visa a seleção de novas rádios comunitárias com o objetivo de promover a inclusão e a diversidade nas ondas do rádio brasileiro. Este edital representa uma oportunidade única para pequenos municípios terem suas próprias estações de rádio, fortalecendo assim a comunicação local e a expressão cultural regional. Abrangendo um total de 562 municípios, a iniciativa do Ministério das Comunicações é uma notícia animadora para muitas comunidades. Estas regiões, conhecidas por sua rica diversidade cultural e social, agora terão a chance de ampliar suas vozes através das ondas do rádio. Com a disponibilidade dessas licenças, espera-se que uma variedade de conteúdos locais, incluindo notícias, música e informações culturais, chegue a um público mais amplo. O processo para se obter autorização para prestar o serviço de rádio comunitária inicia-se com a participação da entidade em um edital de chamamento público publicado pelo Ministério das Comunicações que contemple o município de interesse. Após, o interessado deverá preencher o formulário eletrônico e enviar via sistema os documentos exigidos. O edital faz parte do Plano Nacional de Outorgas, o PNO Radicom 2023-2024, publicado no início de dezembro de 2023, com o cronograma e as localidades que serão contempladas com a oportunidade de novas outorgas de serviço de radiodifusão comunitária. A diretora de Radiodifusão Pública Comunitária e Estatal do MCOM, Daniela Chetino, destaca que o Ministério tem trabalhado para melhorar as condições na prestação do serviço e na autorização das rádios comunitárias.
Segundo ela, a expectativa é ter pelo menos uma rádio comunitária em cada município do país. As propostas para a seleção das rádios comunitárias devem ser enviadas até o dia 16 de fevereiro de 2024, conforme estipulado pelo edital. Este prazo destaca a importância de uma preparação rápida e eficiente por parte dos interessados. É uma janela de tempo estratégica para que os proponentes preparem e enviem suas propostas, garantindo que cumpram todos os requisitos necessários. Para facilitar o processo de inscrição e garantir que todos os interessados possam participar de forma igualitária, o Ministério das Comunicações lançou um guia detalhado. Este guia está disponível online e oferece instruções claras sobre como participar da seleção. Para se inscrever, os candidatos devem acessar a página de adesão ao edital e se identificar com o CPF e a senha da conta gov.br, um processo que visa a transparência e a facilidade no acesso às informações. Além do guia, o Ministério disponibilizou outras informações essenciais no site gov.br/com. Esse recurso online é uma fonte valiosa para os candidatos, pois contém todos os detalhes sobre o processo de seleção, critérios de elegibilidade e informações adicionais que podem ser cruciais para uma candidatura bem-sucedida. Com este edital, o Ministério das Comunicações espera não apenas promover a diversidade de conteúdos nas rádios locais, mas também fortalecer as comunidades através da comunicação. Em portalconvênios.com, você tem acesso à lista dos documentos exigidos, bem como a todos os links relacionados ao edital e à participação no processo seletivo. Desoneração da folha de pagamento. Entendo o conflito entre o governo e Congresso Nacional. A recente medida provisória do governo federal, que visa eliminar a desoneração da folha de pagamento, representa um novo episódio nas divergências com o Legislativo sobre essa questão. No ano anterior, o Congresso Nacional decidiu estender esse benefício para 17 setores da economia até o final de 2027, uma decisão posteriormente vetada pelo Poder Executivo. Após a rejeição desse veto pelos parlamentares, parecia que o assunto estava resolvido. No entanto, Fernando Haddad, ministro da Fazenda, anunciou um plano de reoneração gradual desses setores, contrariando assim a determinação dos deputados e senadores. Arnaldo Jardim, deputado federal pelo Cidadania de São Paulo, criticou a abordagem do governo por escolher a medida provisória ao invés de um projeto de lei para lidar com a desoneração, dado que a medida provisória possui efeito legal imediato. Iniciativas que nós adotamos para manter aquela desoneração dos 17 setores, o fato de que houve um veto e nós derrubamos o veto, e agora, com essa medida provisória, o governo tenta driblar essa decisão do parlamento, né? O governo não pode simplesmente, por embate, estabelecer uma nova oneração sem diálogo. Em vigor desde janeiro de 2012, a desoneração da folha de pagamento tem como objetivo reduzir a carga tributária sobre as empresas dos setores beneficiados, incentivando a geração de empregos. O mecanismo permite que as empresas optem pela contribuição patronal de 20% sobre a folha de salários ou o pagamento de uma alíquota de 1% a 4,5% sobre o faturamento do negócio. Ao longo dos últimos 12 anos, o benefício foi prorrogado algumas vezes. A última delas no fim do ano passado, quando o Congresso Nacional estendeu a desoneração por mais 4 anos. Em 29 de dezembro, já durante o recesso parlamentar, Haddad anunciou uma medida que onera gradualmente os setores beneficiados pelo mecanismo. A MP 1202 de 2023 acaba com a opção de as empresas recolherem os impostos tendo como base o faturamento. O texto divide as empresas beneficiadas pela desoneração atual em 2 grupos de acordo com o Código de Classificação Nacional de Atividades Econômicas relativo à atividade principal de cada negócio. Para as empresas que ficaram no primeiro grupo, a medida estabelece a volta progressiva da contribuição patronal entre 2024 e 2027 da seguinte forma: 2024, 10%, 2025, 12,5%, 2026, 15% e 2027, 17,5%. Já para as que foram classificadas no segundo grupo, estabelece o seguinte calendário: 2024, 15%,
2025, 17,25%, 2026, 17,5% e 2027, 18,75%. Segundo informações do governo, a aplicação de alíquotas reduzidas de contribuição patronal se limita ao valor equivalente a um salário mínimo por trabalhador. Por exemplo, se um empregado recebe 2 salários mínimos, a taxa reduzida de 10% ou 15% em 2024 incidirá apenas sobre o primeiro salário mínimo. Para o segundo salário, a taxa aplicada será de 20%. A partir de 2028, todas as atividades econômicas estarão sujeitas à alíquota padrão de 20% da contribuição patronal, inclusive sobre o primeiro salário mínimo dos trabalhadores. Há um entendimento entre 8 dos 17 setores atualmente beneficiados com a desoneração que a medida provisória não permite a continuação da alíquota máxima reduzida. Assim, eles prevêem que, a partir de 1º de abril deste ano, data em que a medida passa a vigorar, deverão arcar com a taxa de 20%. Segundo Eduardo Natal, mestre em Direito Tributário, a medida do governo gera insegurança para o setor produtivo e terá impactos negativos sobre os setores que já contavam com a prorrogação da desoneração aprovada pelo Congresso Nacional. É uma mudança de critério aqui, no último minuto do ano passado, que vai certamente afetar o setor, que já tinha precificado, feito o orçamento para 2024, considerando a aprovação da prorrogação do regime beneficiário da desoneração. De acordo com o especialista, a edição de uma medida provisória contrariando a decisão do Congresso Nacional se deve a uma busca do Executivo por aumento da arrecadação, de modo que a meta fiscal de déficit zero este ano seja alcançada e o governo tenha recursos para gastar no ano que vem. Nos cálculos da Fazenda, a estimativa é de arrecadar 6 bilhões de reais com a reoneração da folha de pagamento. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvenios.com. Até a próxima!